Bem, meus irmãos, está chegando a hora do nosso estudo. Já são 18h16, né? Passado um minutinho. E hoje nós iremos dar início a um novo curso na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. O livro que iremos iniciar os estudos é este aqui: Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Existem outras capas, né? Edições mais novas, edições mais antigas, mas será esse livro que iniciaremos os estudos, porque agora nós estamos iniciando o estudo do curso Os Ensinos de Jesus. E essa parte, Os Ensinos de Jesus, faz parte desse livro na sua segunda parte. É a segunda parte do livro, porque a primeira parte traz as parábolas de Jesus. E essas parábolas nós estudaremos mais tarde. Então, as parábolas estão na primeira parte e os ensinos de Jesus estão na segunda parte. Então, quem tem uma capa semelhante à minha é a página 150. E eu mandei para vocês, no grupo Evangelho em Casa e no grupo Jesus Gonçalves, o PDF para quem não tem o livro, tá bom? Então, nós vamos primeiro fazer uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos envolvam, nos inspirem, para que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de fazer esse estudo. Porque, como disse o Chico há muitos anos atrás, nós estamos sentindo saudade de Jesus. E nada melhor do que estudar os seus ensinos para senti-lo bem próximo a nós. E também vamos pedir o amparo do companheiro Caibar Schutel, para que ele possa também nos inspirar com suas orientações, seus ensinamentos, suas vibrações, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade, para que a gente possa mergulhar profundamente nessa mensagem que o Mestre Jesus deixou para nós. Então, agradecemos muito a Deus, aos amigos espirituais, a Fala de Francisco de Assis, ao companheiro Caibar Schutel, que escreveu esse livro belíssimo, e ao Pai, acima de tudo, pedindo a Ele a sua bênção, a sua graça para todos nós, e que possamos fazer desse estudo um grande aprendizado. Graças a Deus. Então, meus irmãos, tem lá o livro. Vamos iniciar o nosso estudo com a página 150 do livro, no meu é a página 150, segunda parte. E ela começa assim: os ensinos de Jesus, os apóstolos. E lá em Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 22, diz assim: e andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Esse capítulo que nós vamos estudar hoje, o primeiro capítulo, tem por título Os Apóstolos. Bom, os Apóstolos. E andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus passando adiante, já falamos sobre isso, né? Jesus está sempre passando. Jesus passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João. Tiago maior e João, filhos de Zebedeu, filhos de Salomé e Zebedeu,
que estavam na barca com seu pai, consertando as suas redes, e os chamou. Eles, logo, deixando a barca e seu pai, o seguiram. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 22. Então, vamos aqui abrir o nosso ecrã e iniciarmos os nossos estudos, as nossas reflexões. Ensinos de Jesus. Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Os apóstolos. Então, esses são aqueles companheiros que Jesus recrutou. Ele recrutou logo que começou o seu trabalho apostolar. Foram 12 homens de bem, 12 homens de boa vontade. Mais tarde, ele irá recrutar outros. Mas, inicialmente, esses eram os 12 apóstolos que ele convidou para trabalhar ao seu lado na Palestina, né? Naquela região onde ele encarnou. Segui-me, disse Jesus, e eu vos farei pescadores de homens. Foi a primeira coisa que ele disse. Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então, Jesus, ele vai passar por cada um desses companheiros e vai convidar cada um deles a participar do seu colégio apostolar. Seguindo aqui a mensagem, vamos continuar lendo o nosso livro, né? Depois de reunir Jesus, seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, que também se chama Pedro, e André, seu irmão. Tiago Maior e João, filhos de Zebedeu e Salomé. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, menor, filho de Alfeu. E Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Então, a gente percebe que esse grupo que Jesus reuniu era um grupo, eles eram pescadores, o outro aqui era publicano, coletor de impostos, o outro era comerciante. Então, era um grupo bastante heterogêneo. E também era um grupo que tinha um nível cultural também diferente. Como, por exemplo, Judas Iscariotes, ele era um comerciante, então ele tinha um conhecimento, afinal, ele trabalhava no comércio. Mateus talvez fosse o mais intelectual, porque ele era publicano, coletor de impostos, trabalhava para os romanos, tinha que falar a língua dos romanos, além da sua língua natal. E parece que também falava o grego. Então, eram homens que tinham diferenças entre eles. Jesus não buscou 12 homens iguais. Diferenças de personalidade, diferenças de cultura, mas eles tinham uma características. Eram homens de bem, homens de boa vontade. Pedro, João, Tiago eram homens praticamente incultos, pescadores, semi-analfabetos. Então, a gente percebe que Jesus, ele não vai buscar a elite e nem tem aquela situação, eu quero todos homens
analfabetos. Não, ele vai buscar os homens não pelo seu nível cultural, não pelo poder econômico, mas ele escolhe aqueles homens que ele percebe que são homens que estão dispostos a trabalhar, homens de boa vontade. Continuando aqui, naqueles dias, retirou-se para o monte a orar e passou a noite orando a Deus. Depois de amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, a saber, Simão, a quem deu ainda o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Aqui nós temos que tomar cuidado, porque o Caibar Schutter, ele traz aquela ideia que ficou historicamente, né? Que ele era um traidor. Hoje, ao analisar mais profundamente, a gente entende que houve um motivo pelo qual ele entregou Jesus. Tudo bem, não existe uma outra palavra, né? Ele traiu Jesus, mas não é aquela ideia de trair por causa do dinheiro. Existem outras questões que o levaram a fazer isso. E não podemos esquecer que ele era um discípulo que muito amava Jesus. E descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava grande número de seus discípulos, e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que foram para ouvi-lo e ser curados das suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos, quer dizer, aquelas pessoas que passavam processos obsessivos, ficavam sãos, e todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Então, aqui nós temos duas passagens um pouco semelhantes, mas sobre visões diferentes. A primeira de Mateus e a segunda de Lucas, que foi um discípulo de Jesus que não chegou a conhecê-lo. Ele passou a conhecer Jesus através de Paulo de Tarso, tá? Mas a gente percebe aqui que quando Lucas cita, ele diz aqui, e os que eram atormentados, quer dizer, que tinham problemas, né? Que eram espíritos com dificuldades, ele diz aqui, e os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam sãos, e todo o povo procurava tocá-lo. Então a gente percebe que a fama de Jesus já se fazia conhecida em toda aquela região. Então as pessoas já procuravam por Jesus para buscar essa ajuda. E ele diz aqui, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. E nós vamos ver esse termo virtude colocado no caso da mulher hemorroísa, não é? E aqui prossegue Caibar. A missão religiosa está sempre adstrita a duas naturezas de obreiros, profetas e apóstolos. E é assim que ela se manifesta, se difunde, se completa. Então, lá no passado, como nós estamos estudando na história do povo hebreu, nós vamos ter os profetas, né? Com a sua missão religiosa. E a época de Jesus, o último profeta vai estar junto dele, temporariamente, que é João Batista, que é o último profeta a aparecer antes de Jesus. Depois que Jesus encarna, não haverá mais profetas, e sim seus discípulos que vão se tornar seus apóstolos. Então, a missão religiosa ela está adstrita, quer dizer, ela está reservada a duas naturezas de obreiros. Os profetas, começando lá com Abraão, não é? Até João Batista, e os apóstolos, que
serão seus discípulos e se tornarão seus apóstolos. É assim que essa missão se manifesta. É assim que ela vai se difundir, é assim que ela vai se completar. A obra cristã é uma evidência do que afirmamos. O maior profeta, João Batista, anuncia o maior enviado. Ele é o precursor. Alguém até poderia me perguntar, apesar de não ter me perguntado. Existe um outro, ou existiu um outro precursor? Sim, Allan Kardec. Dizem alguns companheiros com conhecimento mais aprofundado que esses dois precursores teriam sido as mesmas pessoas. Mas isso é um assunto, né, para outro momento. Mas eu já fiz essa pesquisa, procurei alguns companheiros que estudam a doutrina com profundidade, e eles disseram para mim, sim, Rose, é a mesma pessoa. Mas tudo bem, vamos deixar para lá. Então, o maior profeta, João Batista, anuncia o maior enviado, Jesus Cristo. E este, por sua vez, constitui apóstolos que levam ao entendimento dos homens o pensamento divino. Então, esses apóstolos vão levar ao entendimento dos homens o pensamento divino. Mas vamos lembrar uma coisa, que esses apóstolos não foram apenas os 12. Mais tarde, outros homens, mesmo após a morte de Jesus, vão se constituir apóstolos. E ao longo da história, aos dias atuais, esses apóstolos vão continuar entre nós, buscando o quê? Levar à humanidade o pensamento divino. Então, para ser um apóstolo de Jesus, não precisa ser perfeito. Basta ser um homem de boa vontade, um homem de bem, como foram os seus primeiros apóstolos. E buscar mergulhar nesse pensamento divino, mas não para guardar para si essas orientações, para divulgá-la ao mundo, visando a regeneração da humanidade. João Batista, o expoente máximo do ministério dos profetas, e Jesus disse, entre os homens nascidos de mulher, nenhum foi maior que João, o Batista. Ele foi o maior dos profetas. Olha quantos profetas existiram, desde Abraão. Mas Jesus disse, entre os homens nascidos de mulher, João foi o maior. João Batista, e é aqui o Cairbar deixa isso bem claro, o expoente máximo do ministério dos profetas. O maior entre todos os profetas. Teve por missão anunciar a vinda do Redentor. É a grande alma que, como uma aurora benfazeja, brilhou no advento do cristianismo. Os apóstolos vieram dar cumprimento à palavra do Cristo. Pelo texto assim mesarado, compreendemos muito bem a missão apostólica. Jesus, depois de elevar o seu pensamento ao Pai Celestial, para receber suas intuições, desce do monte, escolhe os apóstolos que o deveriam auxiliar na divina missão. Então, Jesus necessitava de ajuda. Ele não chegou aqui se colocando assim, eu posso tudo sozinho. Tanto precisava de ajuda que elegeu um grupo de homens para caminhar ao lado dele. E dirigindo-se a um lugar onde se achavam vários prosélitos e uma multidão de povos que, saídos de diversas cidades, tinham ido ouvi-lo e ser curados por ele. Dá-lhes a substanciosa lição de como deveriam exercer a nobre missão, para cuja tarefa os constituíra obreiros.
prega o evangelho, cura muitos doentes e expulsa os espíritos imundos que obsidiavam diversos dentre a multidão. Então, Jesus começa o seu trabalho. Então, nesses slides que eu apresentei agora, nós vamos entender a palavra missão. Missão significa sair do seu lar, sair dos templos, sair das casas espíritas, sair das igrejas, ir às ruas, buscar estar com as pessoas onde quer que elas estejam. Então, isso é missão. É buscar levar a palavra do Senhor a todos os cantos. E hoje nós estamos aí, nós não podemos mais, devido à pandemia, sair do nosso lar, sair dos templos, sair das igrejas, não podemos nem ir aos templos, não é verdade? Mas, de certa forma, podemos sair sim das nossas casas, através da internet. Nós estamos penetrando em vários lares. Quando nós publicamos na nossa página no YouTube esses estudos, essas reflexões, nós estamos saindo do nosso mundinho, indo para o mundo maior. Nós estamos entrando nos lares das pessoas, sem precisar que nossos pés nos levem até lá. Nós podemos estar nos outros lares através da tecnologia. O Senhor nos proporciona isso. Ninguém ficará sem cumprir a sua missão porque está dentro de casa devido à pandemia. Nós temos várias maneiras de sair do nosso lar e ir em direção ao mundo, fazer o que está escrito aqui, né? Ele diz aqui, ó, João anuncia o maior enviado, Jesus, e este, por sua vez, constitui apóstolos que levam ao entendimento dos homens o pensamento divino. Então, quando nós colocamos uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem doutrinária, um áudio, um vídeo, quando fazemos uma live, quando no Facebook publicamos algo que seja bom, que console, que esclareça, nós estamos realizando uma missão, uma tarefa, ajudando Jesus a levar ao entendimento dos homens o pensamento divino. Isso é missão. Isso é missão. Buscar estar com as pessoas onde quer que elas estejam. E pela tecnologia, nós podemos ir muito mais longe do que nossos pés podem nos levar. Olha que maravilha! Ninguém mais poderá alegar que é incapaz de cumprir a missão, a sua missão. Voltamos aqui para o livro. Numa breve narrativa, é impossível fazer referência minuciosa a todos os apóstolos. É verdade. Congregamo-los, reunimos-los, sintetizamos todos eles no apóstolo Pedro. Então, como é um colégio apostolar, ele vai, o Caibar Schutel, se aprofundar mais no apóstolo Pedro, porque ele seria, vamos dizer, o cabeça do colégio apostolar. Então, todos eles estariam reunidos em Pedro, né? Representados em Pedro. Então, eles aqui, que parece era o orador oficial da turma, segundo se depreende dos Atos dos Apóstolos, porque tem um livro do Caibar Schutel maravilhoso, que um dia nós vamos estudar aqui, chamado Atos dos Apóstolos. Né? Então, ele tem esse
Parábolas e Ensino de Jesus, ele tem Cristianismo e Espiritismo, se eu não me engano, e o Ato dos Apóstolos. O Caio Bar, ele é um profundo estudioso da doutrina dos espíritos. Ele tem um outro livro também chamado O Espírito do Cristianismo, tá? O Batismo, Interpretação Sintética do Apocalipse, Vida e Ato dos Apóstolos e A Vida no Outro Mundo. Tem outros livros também, sempre publicados pela editora Clarim, o Clarim, que ele fundou, lá em Matão, em São Paulo, né? Então, ele diz aqui, depende dos Atos dos Apóstolos e de outras passagens evangélicas. O que se nota em Pedro, vê-se mais ou menos, mutatis mutandis, em todos eles. Então, o que está em Pedro, você percebe também nos outros. Homens simples, rústicos, saídos da plebe, filhos do povo, com exceção de um ou outro. Mas, mesmo tendo uma certa cultura, Mateus, Judas Iscariotes, eles não eram homens ricos, eram homens do povo. Pedro, pois bem, pôde caracterizar o colégio apostólico. Qual a biografia desse homem? Então, ele vai apresentar uma biografia de Pedro que mais ou menos sintetiza a biografia de todos os outros. A história, baseada unicamente nos evangelhos, só nos diz que Pedro nasceu em Betsaida, Galileia, e que era filho de um certo Jonas, acrescentando que o seu nome legítimo era Simão. Pedro vivia com sua mulher e sua sogra em Cafarnaum, na margem do lago Genezaré, onde exercia a profissão de pescador, estendendo a sua ação de pesca no mar da Galileia. O período inicial da vida cristã de Pedro data do tempo em que Jesus, deixando a cidade de Nazaré, fixou residência em Cafarnaum. Foi nessa cidade, a Galileia dos gentios, caminho do mar, além do Jordão, que o humilde Nazareno começou suas pregações, convidando o povo ao arrependimento e anunciando a aproximação do reino dos céus. Um dia, Jesus se fez ao longo do mar e viu dois indivíduos lançando suas redes. Eram os irmãos Pedro e André, que se achavam no exercício de sua profissão. Então, aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais, né? Pedro, Simão, nome verdadeiro, mais tarde chamado Pedro, era natural da Galileia, onde cresceu e viveu como pescador, trabalhando com o pai e com o irmão André. Depois de ser chamado para seguir Jesus, logo se tornou o mais proeminente dos discípulos. Pedro apareceu em primeiro lugar em todas as listas, indicativo de sua posição de liderança entre os 12. André é mais conhecido como irmão de Simão Pedro, antes discípulo de João Batista. Foi o primeiro seguidor de Jesus a ser identificado pelo nome. Ele imediatamente foi contar a seu irmão Pedro a respeito de Jesus. Ele era um discípulo de João Batista, tá? E quando ele conheceu Jesus, quando ele viu Jesus sendo batizado por João, e João manda que os discípulos dele, ele diz assim, agora vocês não têm mais que me seguir. Ele é o enviado, sigam a ele. E aí André vai correndo contar a novidade para o seu irmão Pedro. Então, continuando aqui. Imediatamente, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Desse dia em diante, nunca mais, nem um só instante, o futuro apóstolo separou-se do incomparável doutrinador. Que lição, que extraordinário e substancioso exemplo nos é dado pelo apóstolo Pedro, cuja vida foi toda dedicada ao amor a seus semelhantes, por amor de Jesus. É lícito supor que se Jesus tivesse escolhido para seu discípulo um rico e letrado, este não teria mais docilidade, mais constância, mais dedicação pelo seu mestre do que teve Pedro. Entretanto, Pedro era um pescador que passara a vida inteira em sua barca, preso à profissão que escolhera por inclinação.
Quem o demoveria da sua canoa, de seus remos, da sua rede de seus peixes, que lhe proviam, e aos seus a existência corporal? Quem o afastaria do aconchego do lar, onde repousava das fadigas do dia, a não ser o excelso Salvador do mundo? Que outro alguém lhe poderia proporcionar carícias e doces imperiosas, convincentes, cativantes palavras de libertação, como as que saíam dos lábios dos filhos de Maria, do filho de Maria? Pedro, não há dúvida, foi um dos mais amados discípulos de Jesus. Aquele que, em companhia de João e Tiago, Tiago maior, o seguia em suas curas e nos momentos mais imperiosos, especialmente naqueles em que se salientaram os mais transcendentes fenômenos do cristianismo. Jesus, nos momentos mais cruciais, estava sempre acompanhado de Pedro, João e Tiago maior. Nos momentos, né? Ele diz aqui, não, foi um dos mais amados discípulos de Jesus, aquele que, em companhia de João e Tiago maior, o seguia em suas curas e nos momentos mais imperiosos. Então, dos momentos mais imperiosos, Jesus está sempre acompanhado de Pedro, João e Tiago. Eram aqueles espíritos, talvez, que tivessem uma maior ascendência moral, não é? Então, aqui Tiago e João eram de Betsaida, oriundos de uma família com certas posses e influência, provavelmente atuavam no lucrativo negócio da pesca. Foram chamados de filhos do trovão, os irmãos Boanerges, porque eles eram muito empolgados, provavelmente pelo temperamento que eles tinham, né? Tiago, que era o Tiago maior, foi o primeiro mártir apostólico, porque foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Não estamos falando de Judas, que Judas não foi martirizado, ele se suicidou. Mas o primeiro que morreu por Jesus, o primeiro que morreu pelo Evangelho, foi Tiago Maior, filho de Salomé e Zebedeu, irmão de João Evangelista. João é conhecido como o discípulo do amor. Continuando a nossa leitura do nosso livro. Nas ocasiões de maior ensinamento, quando havia necessidade da manifestação dos mais eloquentes fenômenos, estes três apóstolos, Pedro, João e Tiago, eram sempre encontrados ao lado de Jesus. No lago de Genezaré, sob as ordens do mestre e pelo poder de sua clarividência, efetuaram os discípulos a pesca maravilhosa, tão saliente nos evangelhos. Na sua própria casa em Cafarnaum, Pedro obtém de Jesus a cura de sua sogra, que jazia no leito com terrível febre. Ao longo das estradas, nos campos, nas cidades, os discípulos assistiam aos fenômenos de curas e expurgos de espíritos malignos, fatos que lhes deveriam servir de lição para seu futuro ministério. No mar da Galiléia, eles viam, absortos, sob as ordens do mestre, a cessação da tempestade que ameaçava de naufrágio a frágil barquinha que vogava como uma casca de noz sobre as ondas encrespadas batida pelo vento enfurecido. No Tabor, dia em que Jesus evocou os espíritos de Moisés e de Elias e se transfigurou para demonstrar positivamente a imortalidade, os três discípulos, Pedro, Tiago e João, acompanharam o mestre nos momentos mais importantes, né? Assistindo boquiabertos àquela fulgurante prova da verdade espírita que hoje anunciamos. Por ocasião da ressurreição, eles viram e conversaram com Nazareno, obtendo assim mais firmeza em suas convicções imortalistas. Todos esses fatos, todas essas lições, aliadas à docilidade de Jesus, deveriam certamente concorrer para o trabalho a que os futuros operários do Evangelho se aplicariam para verem realizado o desiderato cristão. Então, todos esses fatos, aliado ao jeito de ser de Jesus, vão concorrer para o trabalho que eles, esses futuros operários do Evangelho, vão se aplicar para verem realizado o desiderato cristão. Então, nós vamos aqui ver alguns slides.
Aqui nós vamos conhecer os outros discípulos. Filipe era de Betsaida, parece ter sido discípulo de João Batista, antes de Jesus o chamar. No livro de João, Filipe é apresentado como alguém com claro entendimento das expectativas do Antigo Testamento acerca do Messias e com um coração missionário. Então ele conhecia as obras de Moisés. Bartolomeu aparece apenas nas 4 listas dos 12, não sendo mais mencionado. No século IX em diante, Bartolomeu passou a ser identificado como Natanael. Tomé, também chamado Dídimo, isto é, gêmeo, popularmente conhecido como Tomé o Incrédulo. Muito parecido conosco, né? Em sua percepção espiritual, quando confessa Jesus como Senhor e Deus, torna-se uma das mais profundas declarações da divindade de Jesus. Então vamos lá, quem quiser, dá uma olhadinha lá em João capítulo 20, versículo 28. Mateus, enquanto estava empregado como coletor de impostos, foi chamado a seguir Jesus, também conhecido como Levi. Sua banca de arrecadação estava situada em uma das principais estradas comerciais nas proximidades de Cafarnaum. Tiago, menor, filho de Alfeu. Tiago não é mencionado em outro lugar do Novo Testamento, a não ser nas listas de discípulos. Mas também vamos encontrar, sim, citações dele no Atos dos Apóstolos e muitas citações no livro Paulo e Estevão. Geralmente é mencionado como Tiago menor, distinguindo-se de outros Tiagos, no caso do irmão de João. Talvez fosse de pouca idade ou menor estatura. Tadeu é mencionado no terceiro grupo de discípulos por Mateus. Judas é provavelmente o nome de nascimento e Tadeu um apelido. Então ele também o nome dele era Judas, porque Jesus costumava rebatizar alguns dos seus discípulos, como Pedro, como Mateus, que era Levi, Simão, que virou Pedro, Levi, que virou Mateus, Judas, que virou Tadeu. No Novo Testamento, registra apenas o acontecimento que o envolveu, o momento que faz uma pergunta a Jesus durante a mensagem aos discípulos, após a última ceia. Simão Zelote, além de Simão Pedro, havia outro discípulo com esse nome, Simão Zelote. A expressão Zelote mostra que Simão era um nacionalista fanático. Ele era, assim, um revolucionário antes do seu chamado. Sempre estava envolvido com um grupo, que eram os Zelotes, que buscavam lutar contra os romanos, contra o povo invasor. Antes do seu chamado para seguir Jesus, e talvez denote também algo do seu temperamento. Mais tarde, Zelote foi empregado a revolucionários judeus. Então, eles passaram a chamar esses grupos de Zelote. Judas Iscariotes, muito provavelmente indica o lugar de origem desse Judas, especialmente pelo fato de seu pai ser descrito como Simão Iscariotes. Então, Iscariotes era uma região. Então, ele, como era dessa região, era chamado de Judas Iscariotes. Em geral, os 12 são mencionados em grupo, com atenção destinada apenas, às vezes, a um membro específico. Pedro é o mais conhecido dos apóstolos, tendo o nome mencionado 210 vezes no Novo Testamento. O nome de Paulo é mencionado 162 vezes, né? Então, realmente, Pedro é aquele mais conhecido. Mas todos eles tiveram um importante trabalho da divulgação dessa boa nova, enquanto Jesus estava vivo e após a morte de Jesus. E somente um deles morreu de morte natural, foi João o Evangelista. Fora isso, todos foram martirizados. Agora voltamos ao nosso livro. Mas é bom salientar que, apesar de todas essas lições transcendentes e vivificadoras, os apóstolos só o foram em verdade depois que Jesus, deixando este mundo, lhes enviou o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, quando estavam eles reunidos no cenáculo de Jerusalém. Eles o receberam na forma de línguas de fogo. É o evento do Pentecostes. E deu-se lugar ao cumprimento da promessa que o Mestre lhes havia feito para que pudessem exercer livremente a sua tarefa missionária. Então, enquanto eles estavam com o Mestre, nós vamos estudar isso.
Eles tinham um comportamento. Após a morte do mestre, a forma deles agir se torna diferente. Tanto que, enquanto estão com o mestre, eles são chamados discípulos. Após a morte do mestre, eles passam a se chamar apóstolos. Porque eles crescem em moral, eles crescem em amor e passam a assumir suas responsabilidades. Foi então que o verbo eloquente da verdade fugiu, esplendoroso pelos lábios do pescador de homens. Foi nessa ocasião que os seus dons em estado latente se desenvolveram, e os enfermos foram curados, e os espíritos malignos foram expelidos dos obsidiados. Foi então que o evangelho luziu como um sol, a derramar luzes, a exaltar os espíritos, a aquecer os corações na arena gloriosa do cristianismo. Não nos deteremos para salientar os feitos apostólicos que assinalaram os fastos do cristianismo. O estudante do evangelho verá, através dessas páginas que vamos começar a estudar os ensinos de Jesus, as inúmeras conversões, libertações e curas que, por intermédio dos apóstolos, foram operadas. Basta lembrar a pregação de Pentecostes, que só de uma feita arrebatou para o redil cristão 3.000 pessoas. Ou a passagem referente à porta chamada Formosa do Templo de Jerusalém, onde se restituiu a saúde e a locomoção ao coxo de nascença. Então tem um asterisco aqui que diz assim, ó, ao pedido de esmola que lhe fez o coxo de nascença, Pedro retrucou, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso me lembrou aquela passagem de Bezerra de Menezes à porta da Assembleia Legislativa. Um homem muito pobre vem pedir a ele uma ajuda financeira. Ele põe a mão no bolso e diz, meu irmão, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu lhe dou o meu abraço e peço a Maria Santíssima que te abençoe e proteja. Ao chegar à sua casa, em nome de Maria, abrace a sua esposa e seus filhos. Me lembrou muito essa passagem. O grande desinteresse dos apóstolos é uma das notas salientes do Evangelho e da história do cristianismo. Não deixemos de citar este exemplo. Havendo um dia Simão, o mago, o astrólogo, oferecido a Pedro certa quantia, é outro Simão, tá? É o Simão, o mago, o astrólogo, oferecido a Pedro certa quantia para que este lhe concedesse a graça da imposição dos mãos, ele queria que Pedro passasse para ele esse dom de cura através da imposição de mãos. Então ele quis comprar de Pedro esse dom com moedas. Pedro lhe respondeu, pereça contigo o teu dinheiro, pois julgaste adquirir com ele o dom de Deus. Arrepende-te da tua maldade, pois vejo que estás em fel de amargura e nos laços da iniquidade. Então, agora, esse último parágrafo, nós vamos acompanhar a leitura nos slides, então não tem problema, podemos fechar o livro. Então, seguimos aqui. O maior profeta, né? Vamos relembrar. O maior profeta foi João. Anuncia o maior enviado, Jesus Cristo. E esse, por sua vez, constitui apóstolos que levam ao entendimento dos homens o pensamento divino. João tem por missão a vinda do Redentor. É aqui como uma aurora benfazeja. Brilhou no advento do cristianismo. Os apóstolos vieram dar cumprimento à palavra do Cristo. A missão apostólica. Síntese da doutrina do Cristo. A missão apostólica é de conversão e de regeneração. Convertei-vos, regenerai-vos, sob os ditames básicos do amor, síntese da Boa Nova. Porque o amor resume toda a Boa Nova. A missão religiosa, como se nos depara, não está relacionada aos sacerdotes, e sim aos apóstolos, de todos os tempos. Ela inicia com os profetas, mas se conclui com os apóstolos. A estes, os apóstolos, cabe a representação do Cristo. Eles representam o Cristo da terra, de acordo com a sua doutrina, em que o Espírito sobrepuja
a letra, porque a letra mata. A letra é a forma. E o espírito vivifica. O espírito é a ideia. Então, a letra, né? O espírito sobrepuja a letra. Discípulo de Jesus. O discípulo, ele não está acima do seu mestre. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Basta ao discípulo seguir o exemplo do mestre. Nós estudamos isso ontem. Se ele está com o mestre, ele estará junto ao Senhor, porque Jesus disse: ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, basta ao discípulo ser como seu mestre, seguir os ensinos do seu mestre, agir como seu mestre agia. Ele não tem que ambicionar ser maior que o seu mestre. Isso a gente tem que entender. Basta ser como seu mestre, seguir os ensinos do seu mestre. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 14 a 25. Discípulo é aquele que aprende e segue os ensinamentos do seu mestre. Escuta o mestre, acredita nele e caminha junto com ele. Renuncia a muitas coisas por amor a ele. Lembram quando Salomé, esposa de Zebedeu, uma mulher muito inocente, sem muito conhecimento, se aproxima do mestre, que seu filho, né? Seu filho já estava seguindo, porque Tiago e João estavam começando a seguir o mestre. Ela fica inicialmente meio preocupada, mas depois ela vai ouvir o mestre, se encanta com o que ele está falando. E aí ela se apresenta para o mestre e diz assim: Senhor, permita que meus filhos, Tiago maior e João, sentem um à direita, outro à esquerda do seu trono no reino dos céus. E ele diz: será que eles estão preparados para isso? Por que Jesus diz isso? Porque aquele que se candidata a ser discípulo do mestre tem que renunciar a muitas coisas por amor a eles. E eles renunciaram. Tanto que Tiago maior foi o primeiro mártir. Ele morreu pelo mestre, morreu pelo evangelho. Então, discípulo é aquele que renuncia a muitas coisas por amor ao evangelho. Isso é muito profundo, gente, muito profundo. Ser discípulo exige humildade e disciplina. Não basta conhecê-lo. Não basta dizer: eu conheço o mestre. Eu conheço vários ensinamentos. Eu digo todos os capítulos, versículos lá do Novo Testamento. Eu sei o que Jesus falou. Não basta conhecê-lo. É preciso ter compromisso com ele. Não basta cultuá-lo. É preciso ter comunhão com ele. Não basta segui-lo. É preciso seguir seu exemplo. Não é só andar atrás do mestre. É preciso seguir o exemplo do mestre. Pescadores de homens. Iniciava-se assim a reunião de 12 homens, estruturando-se o colégio apostólico em 12 pilares, a fim de que Jesus, com esse apoio basilar, erigisse e apresentasse ao mundo a grande catedral do amor, como sendo essa a casa do Pai, o reino de Deus que cada coração humano comportaria. A saga da implantação do reino de Deus dentre os homens continua seu curso. Isso não parou com a morte do último discípulo. Não, ela continua até os dias de hoje e continuará pelo futuro assim, à frente. Cada pessoa pode muito fazer, juntando-se a outros, mas farão.
Então, quando nós unimos forças e pensamentos, muitas maravilhas poderão ser operadas. A missão. Jesus pediu a seus discípulos, quem lembra aquele momento final que traz no Evangelho, quando ele ascende aos céus, né? Ele diz: vão, espalhem-se pelo mundo, levem a boa nova a todos os cantos do mundo. Sigam, observem o que eu lhe ensinei a vocês. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. E ele nos mandou seguir, caminhar, levar a palavra do Senhor. E é essa tarefa que nós temos que realizar hoje, amanhã e sempre. Porque nós somos os discípulos, os apóstolos de Jesus. Não ficaram só naqueles 12. Logo depois dos 12, tiveram os 300, está lá no Evangelho. Depois os 500. Hoje, somos nós, somos milhões. Devemos nos espalhar, levar a palavra do Senhor ao mundo da forma que pudermos. Essa é a tarefa, essa é a missão. Palavras do Mestre Jesus. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que deveriam ensinar todas as coisas que eles haviam aprendido com ele. Não há cristianismo só de casca e sem conteúdo. Né? Então, quando ele nos mandou ir pelo mundo, espalhar essa palavra, era para ensinar todas as coisas que nós havíamos aprendido com ele. Porque ele era o enviado do Senhor. O Senhor o mandou à terra para ele trazer a boa nova do reino, as notícias do reino. Então, tudo isso tem conteúdo. E nós devemos mergulhar nesse ensinamento, nesses conhecimentos, para ajudarmos Jesus, no mundo em que vivemos, no mundo atual e nas gerações futuras, a regenerar a humanidade. Essa é a nossa tarefa. E essa obra de Kabar Schutel, Parábolas em Jesus, na sua segunda parte, os ensinos de Jesus, vai se prender a isso, a ensinar, para nós estudarmos esses ensinos, que vão formar o nosso conteúdo. Para que a gente não seja, como ele está dizendo aqui, que a gente pregue um cristianismo só de casca e sem conteúdo. Então, meus irmãos, que nós possamos compreender essa mensagem que começou lá atrás com os profetas, como nós estamos vendo nos nossos estudos de sexta-feira. Depois do último profeta, que foi o expoente máximo, João Batista, que conviveu com Jesus e morreu sob martírio, começou a saga dos discípulos, que após a morte de Jesus se tornam profetas. E esses profetas, esses 12, se transformaram em 300, esses discípulos, apóstolos, quer dizer, se tornaram em 300, em 500, e hoje estão aí, espalhados pela humanidade, buscando levar essa palavra do Senhor, esses ensinamentos ao mundo, da forma como puderem, mas sempre lembrando que o discípulo não pode querer ser maior que seu mestre. Basta ele caminhar ao lado do mestre e seguir os exemplos do mestre e colocar em prática aquilo que o mestre ensinou. Que todos nós possamos seguir esse exemplo desses homens, estudar a vida deles. Tem um livro, Cântico do Coração, de Ivone do Amaral Pereira. Não sei se vocês conhecem. Cântico do Coração, volume 1, volume 2.
São dois livros fininhos, Cânticos do Coração, Ivone do Amaral Pereira. Nesses dois volumes, ela conta a história de uma forma mais aprofundada sobre esses discípulos, sobre cada um deles. Então, seria interessante também, para aqueles que vão fazer parte desse estudo, dos ensinos de Jesus, da obra de Caibal Schutel, conhecer esses dois. Eu vou ver se eu acho em PDF, se eu achar, eu vou colocar no grupo. Seria importante. Os livros são fininhos, mas a Ivone traz o histórico deles. Cânticos do Coração, volume 1 e volume 2. São baratinhos. Então, é interessante a gente conhecer um pouco mais da vida desses homens, conhecer um pouco mais sobre a vida de João Batista. Tem um livro também, se eu não me engano, é A Caminho do Deserto. Eu não sei o nome do autor, mas eu vou colocar também. A Caminho do Deserto. Emídio, o nome do autor, o primeiro nome dele é Emídio. Ele conta a história de João Batista. É lindo, o livro é lindo. É A Caminho do Deserto. O primeiro nome do autor é Emídio, vou colocar também. É interessante a gente conhecer um pouco mais dos discípulos, um pouco mais de João Batista, para que a gente possa, ao conhecer a vida desses homens, a gente se aproximar mais deles, ficar mais íntimos deles. Isso é muito importante, tá bom? Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o estudo, sobre o que foi falado aqui? Tá tudo bem? Né? Esse estudo vai ser muito rico, muito rico. Nós temos muito que aprender. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças, um trecho do Sermão do Monte, que vai ser maravilhoso, né? As bem-aventuranças. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo. Eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de encerramento e às 19h40 teremos a nossa palestra, que tem por tema o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens de 1 a 4, tá bom? Então eu vou pedir, Denise, faz a prece, por favor. Pai querido, de infinita misericórdia, infinito amor e justiça, gratos estamos, Senhor, por mais um estudo, por mais uma reflexão, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, para aprimorarmos os nossos conhecimentos a respeito dessa doutrina maravilhosa, desse Evangelho que nos traça o caminho de redenção. Obrigado, Jesus, por todas as luzes derramadas sobre nós, que possamos fazer jus à sua confiança, ao seu amor, e nos dedicarmos de forma mais expressiva a esse estudo, a essas orientações, e não só estudar, mas também praticar todas as lições que pudermos absorver. Esteja conosco, Pai, na noite de hoje, de amanhã e sempre, nos envolvendo, nos protegendo, nos amando. Assim seja, Pai. Então, meus irmãos, vamos uma paradinha agora
vou dizer 9h35, 19h40, nós vamos terminar para a nossa palestra. Ó, um beijo para aqueles que não vão estar comigo.